Fala, cafezeiro! Tô aqui hoje para mais um vídeo de métodos de preparo. E esse vídeo vai para você que é fã de Toy Story, que você conhece Buzz Lightyear. Olha a frase de impacto do Buzz Lightyear. O que eu falei de Buzz? Toy Story. They left it, they right it, in the middle, from behind. They left it, they right it, in the middle, from behind. Ao infinito e além! Depois dessa abertura no mineirês, no inglês fluente que sou, o mãozinho já tá rindo do meu lado aqui. Dessa vez ele não perdoou nem o começo, já começou a rir antes. Então hoje a gente vai falar de um método de preparo que tem a ver com o Buzz. Não vou falar o resto, o Buzz fica me zoando. Muito obrigado. Que é o Mugen, que na tradução do japonês quer dizer infinito. Ah, agora eu entendi! É um método de preparo fabricado pela Hario, que ficou famosa pela fabricação do V60, entre outros utensílios para preparo de café. E ela lançou já faz um tempinho, e eu recebi agora recente de uma empresa que é importadora da Hario no Brasil, que é a Flavors. Então vou deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal da Flavors, que me mandou uma caixa aí com diversos métodos de presente aí de Natal. E aí eu tava esperando o momento certo para fazer a filmagem desse daqui, que ainda não tá no canal. Mas nessa caixa veio essa prensa francesa também, ó, com a marca própria, uma prensa francesa parede dupla que você encontra lá. Clever, em cor diferente, né? A Clever que a gente tinha aí no mercado era meio marrom, né? Agora eles têm uma fumê, essa transparente, e aquela uma tradicional que é meio marrom. E mandaram também esse outro método, marca própria da Flavors, que eles deram o nome de Flat Bottom, lembra um pouco a Calita, né? E depois a gente vai em qualquer momento aí fazer um vídeo também falando um pouquinho mais sobre ele, ver se ele tem algum diferencial, ou aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Acompanha aí que dessa vez vai ser um pouco diferente, já que a gente está tratando aqui de uma empresa que já ficou famosa por um determinado método. Por que ela fez esse outro, né? Quais são os diferenciais? Então a gente vai fazer um teste comparativo, eu diria um pouquinho mais científico, que a gente vai bolar aqui uma extração padrão para os dois e depois a gente vai fazer a medição da concentração da xícara que foi entregue, o TDS. A gente já fez um vídeo aí falando sobre TDS, depois dá uma olhada lá para você entender do que a gente está falando. E a gente vai ver se realmente o método tem alguma diferença ou não. Bom, então aqui é a primeira impressão do método. Para quem olha de longe parece um vidro, mas na verdade não, é um plástico bem resistente. Ele tem um design interno que lembra uma estrela, né? E quando você olha para dentro dele, você vê que ela tem algumas ranhuras, né? Uma coisa assim bem sutil. E o externo, essa estrela aparece mais. Então é um método bem bonito, diferenciado. Outra coisa que ele tem de diferente é essa base aqui, né? Que já andei pesquisando aí, não achei muito sentido dela, até que eu pensei no fundamento, pode ser que é por isso que ela existe. É um método que a Hario construiu para iniciantes no preparo de café. E querendo ou não, essa base maior, né, mais fininha e maior, ela dá mais sustentação dependendo da superfície que você está apoiando o método, né? Então o V60, querendo ou não, ele tem essa limitação aqui, dependendo do que você vai fazer, ele não encaixa direito, como por exemplo, se você for fazer numa garrafa térmica. Acredito eu que usando o Mugen, você consegue encaixar ele de maneira mais prática em diversas superfícies, eu diria. Além de te dar essa aba, né, maior aqui para que você possa segurar ele. Uma outra coisa é que ele sai, ele solta. Então ele te permite também você usar só o cone para filtrar o café em outro lugar. Mas eu acredito que isso seja para sustentação, até porque aqui, ó, tem um degrau o qual você pode apoiar na garrafa térmica e te dá sustentação. Você consegue inclusive segurar com uma das mãos e fazer com a outra. Sentido básico do método é ao infinito e além! Segundo a própria Hario, é um método que você faz em um único fluxo de água sem interrupção, sem pré-infusão, sem nada. Aqui não tem aquela história da pré-infusão.
pede para que você faça um fluxo contínuo até chegar na totalidade que você precisa. E aí, quando você olha para o formato do método, você consegue entender que isso faz um pouco de sentido, porque eu acredito que ele não tenha, né, os frisos igual da Hario, ele deve ser um método de extração mais lenta por conta disso, né? A pressão atmosférica vem, não tem tanta oxigenação em relação ao filtro e o método em si, né? Não tem uma passagem de ar e isso causa uma extração um pouco mais lenta, muito provavelmente. Então a gente vai fazer um teste comparativo seguindo um único fluxo, como pede esse método. Eu vou tentar replicar a receita no V60 e depois a gente faz uma avaliação aí mais técnica em relação de tempo e o TDS em si para ver se muda a concentração da bebida. Uma outra coisa que foi relatado na construção desse método está ligado à canalização. Na V60, se o barista não for cauteloso e dependendo da forma que ele jogar a água, principalmente se ele jogar a água na parede rente ao friso, a água pega, bate no friso, ele é meio que um degrau e ela canaliza naquele friso e sai lá no final. Então tem que ter um cuidado dependendo da forma que você joga a água para que você não cause essa canalização no preparo do V60. E aqui, segundo eles, como foi um método pensado aí para amador, mesmo que a pessoa jogue a água na parede, ela não tem esse degrau e ela acaba voltando para o centro e filtrando o café. Mas obviamente que você não vai concentrar uma água ali, mas a chance de gerar esse fio de água, né, a água percorrer por fora do café é menor, né, do que no V60. Galera, então já preparei aqui o mugging, agora a gente vai ter aqui as primeiras impressões de sabor do método e já vamos tirar o TDS dele e anotar, em seguida a gente faz o V60. Então vamos lá agora provar e ver como é que ficou aqui a extração do método e ao mesmo tempo já vamos fazer a medição do TDS aqui para a gente ver como foi o aproveitamento desse café. Enquanto vai ali estabilizando o teste, deixa eu provar aqui. Pior que eu já fiquei induzido. Lembrando que é o bourbon amarelo que a gente fez, usando o Time More na moagem 18. Eu já vou falando do sabor aqui. Intenso, ficou bem encorpado o café. A acidez deu uma diminuída, senti mais essa presença da potência do corpo, que não é muito comum no bourbon, a não ser que você faça o café mais concentrado, né? No bourbon a gente espera um pouco mais de acidez, a acidez está aqui, mas me chamou mais atenção porque realmente eu estou sentindo que o café está mais concentrado. A proporção que a gente fez aqui foi 11:1, até pensei numa proporção mais concentrada para ver se ia levar, que é a proporção meio que a gente faz nas cafeterias, tentando atender o mercado consumidor que ainda não conhece um café especial. E foi comprovado aqui pelo TDS. Só para vocês terem uma noção, o TDS está falando o seguinte: nessa xícara, 2,38% de concentração do líquido café. E isso é considerado uma margem alta, né? A gente fala aí que por volta de uma extração de coado, você tem 2% de café. Então aqui tá falando que eu ainda extraí mais do que isso. Vamos fazer o preenchimento das demais informações aqui e ver como que ele vai se comportar em relação a isso. Então vamos lá. Coloquei 25 gramas de café, 275 gramas de água. E eu tive um resultado no final. Então lá, a proporção 11:1. E o meu resultado líquido foi de 211 gramas de extração no final. Então, aqui a gente já tem até a informação no gráfico básico falando que a gente extraiu 20% desse café, 20,08, um TDS de
2,38. Vocês podem ver que nesse gráfico básico já está lá no strong, quer dizer forte, né? Vamos para o gráfico profissional. Aí vocês veem aí que realmente, né, a gente teve uma aproveitação dentro do que se pede entre os 18 e 20, porém a concentração ficou muito alta, deixando o café mais forte. Então, essa ferramenta acaba nos auxiliando a entender o que acontece na preparação do método de acordo com a sua receita. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar a mesma receita, seguir o mesmo fluxo de preparo, né? Um único fluxo até o final, a mesma moagem, sem mudar nada, utilizando o V60, e a gente vai ver como que ele vai se comportar nesse teste. Vamos lá? Agora então a gente preparou aqui o V60 e logo de cara uma diferença grande no tempo de extração. Lembrando que eu segui a teoria do Mugen, fluxo contínuo até chegar ao total, espera a extração finalizar. Lembrando que eu usei a mesma proporção, a mesma moagem também. Tive uma diferença de extração de 1 minuto. Então foi bem grande, considerável a diferença. Já vamos fazer a medição do TDS. Vamos lá. Dois cafés completamente diferentes, né? A gente só mudou o método, que a técnica foi tudo igual, mudou nada, mais nada. Então a gente teve aqui um TDS de 2,32. O anterior deu 2,38. Parece insignificante a diferença, mas no sensorial a gente já percebeu um pouquinho da diferença disso em si. Outra coisa que me chamou a atenção foi a retenção. Na outra extração a gente teve um resultado de filtragem líquido final de 211 gramas. Esse a gente teve um resultado de 230 gramas. Significa que pelo fato da extração ter sido mais rápida, ele reteu menos durante o processo de extração. Vamos colocar aqui e ver se, levando isso em consideração, o que vai mudar no percentual de aproveitamento do café. Vamos lá. 230. Vamos para o gráfico simples. Então, olha para vocês verem. Nesse a gente teve um aproveitamento da extração de 21,34, um pouco maior do que a anterior. Porém, a gente teve um TDS de 2,32. Então, a gente teve um melhor aproveitamento da extração, um TDS menor. E isso não significou que ele extraiu tão menos assim. Ele extraiu tanto quanto, mas trouxe um perfil sensorial completamente diferente. E essa concentração um pouquinho menor no caso do V60, que no sensorial se transformou numa coisa muito grandiosa, né? Através dessa degustação e desse teste fica comprovado então que o Mugen em si traz um resultado mais potente, né, para aquela pessoa que não tem tanta habilidade de filtrar o café. O fluxo contínuo acaba sendo uma facilidade que o método traz. Agora é obviamente que ajustar a sua receita, principalmente o volume de água e a moagem do seu café, para que você encontre aí um melhor perfil sensorial para aquele café que você escolher preparar nele, né? Então, universos diferentes aí, comprovado que a Hario conseguiu o objetivo dela, que era de criar um método que facilitasse o preparo do café. A gente observou ali que facilmente qualquer um vai conseguir extrair um café bem extraído, eu diria. Agora é só uma questão de ajuste e buscar a melhor xícara possível de acordo com o café que você for usar aí. É isso então, galera. Esse foi aí mais um vídeo de métodos de preparo, e esse é infinito os testes que você pode fazer aí, receitas que vocês vão alcançar. E não deixa de se inscrever no canal e compartilhar ao infinito. Até semana que vem, até o próximo vídeo.